À terça, às 20 horas, pegamos na política e viramo-la ao contrário, para um debate em torno do nosso futuro. Política às avessas. O debate político semanal onde as juventudes partidárias levantam a voz. Política às avessas. Com moderação de Daniel Vieira da Silva. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Política às Avessas. Hoje debate-se cultura, neste debate semanal na antena da Rádio Universitária. Tenho comigo Hugo Soares, Jorge Vilela e Pedro Sousa. Antes de mais, boa noite aos três e obrigado por terem aceito uma vez mais integrarem este painel de comentadores e integrarem também esta discussão em torno da cultura. Começaria pelo Jorge. Boa noite. Vamos falar então de cultura na cidade de Braga. O que é que pode ser feito também? Eu aproveito para cumprimentar os meus colegas, o Hugo e o Pedro, e vamos então ao tema que aqui nos traz hoje, relacionado com a cultura. Portanto, eu julgo que não podemos dissociar a cultura de um investimento e no que concerne ao investimento que a Câmara Municipal de Braga tem feito em relação à cultura, nós vemos que ao longo dos últimos anos tem havido uma redução considerável em relação ao investimento neste campo. Se analisarmos, por exemplo, a estrutura e a evolução do plano plurianual de investimento de 2012 e de 2013, nós percebemos rapidamente que em 2012 tivemos 280 mil euros de investimento e em 2013 temos uma redução de 16%, portanto há um investimento de 235 mil euros. É este o investimento que a Câmara tem para o ano de 2013. Portanto, o argumento da crise, portanto, não colhe. Sim, está aqui, foi retirado ontem da página da Câmara Municipal de Braga e assustam também os números relacionados com o comércio e turismo. Portanto, o argumento da crise não colhe, porque de facto há dinheiro, portanto a Câmara tem feito investimentos. Eu acho é que há uma questão aqui de falta de prioridades, não é? De estabelecimento de prioridades daquilo que de facto Braga necessita. Portanto, não basta disponibilizar espaço às associações, nem editar uma agenda mensal para promover a cultura local. Portanto, acho que é uma visão muito redutora daquilo que é a política cultural de uma cidade, política essa que não deve assumir a cultura como mera decoração ou ornamento. Portanto, até é estranho que Vítor Sousa tenha vindo no jornal, julgo que ontem ou hoje, prometer dinamizar a cultura aumentando o orçamento no apoio à produção cultural. Portanto, perguntamos onde é que está Vítor Sousa, como vice-presidente da Câmara, onde é que está neste plano de 2013. Portanto, quando a candidatura à autarquia do PS, quando a candidatura do PS à autarquia anuncia a extinção do Pelouro da Cultura, faz duas demonstrações. Demonstra em primeiro que não valida a equipa de Mesquita Machado, a anterior, portanto, e nisso estamos de acordo, totalmente de acordo, mas em segundo mostra claramente que não contam valorizar a cultura caso seja eleito. Portanto, é a conclusão que podemos tirar desta extinção de Pelouro da Cultura. Eu gostava de referir aqui que o movimento, que a candidatura Cidadania em Movimento formalizou um fórum, portanto foi um fórum que contou com várias figuras, que debateu vários temas, um dos quais a cultura, e dos quais saíram ideias bastante proveitosas e que as outras candidaturas poderão eventualmente aproveitar também. Portanto, e em relação aos espaços que existem na cidade de Braga, Teatro Circo... Já lá vou. Está por fase, então. Sim, já lá vou. Eu julgo que, e foram estas as conclusões que saíram desse fórum, portanto, que a cultura é uma prioridade e é uma urgência. Portanto, o desenvolvimento de uma política cultural tem que ser estruturante, intergeracional e motor de coesão social, capaz também de criar emprego e deve também valorizar o território como polo de atratividade. Para além disso, a política cultural, como deve ser, aliás, promotora de um desenvolvimento económico e tem para isso de incluir no seu programa uma ação contínua, integrando o eixo de qualificação e de profissionalização.
Portanto, a política cultural tem de estar ao serviço de uma economia criativa, baseada na inovação e na competitividade. Isso implica, entre várias outras coisas, conhecer a realidade, não é? Que é coisa que este Executivo não conhece. De modo que chegamos à parte do gerir e gerar recursos, não é? Importa gerir bem, mas gerar recursos. Portanto, sendo que a construção de uma rede de equipamentos, promovendo a conceptualização, a produção e a comercialização de produtos materiais e imateriais, permite, por um lado, integrar na ação cultural os cidadãos, criadores e artistas, valorizando e encorajando experiências culturais de cariz institucional e associativo, mas também, por outro lado, permite renovar, diversificar as parcerias para uma melhor descentralização da oferta cultural. Portanto, em relação aos espaços que me estavas a falar, Daniel, eu julgo que há diversos espaços que neste momento estão esquecidos. Por exemplo, houve uma regeneração urbana, houve uma área que sofreu uma intervenção significativa, diria, que foi o Lar Carlos Amarante, e existe um teatro, Teatro São Geraldo, cinema, que está esquecido, está abandonado literalmente aos gatos. Portanto, temos um... Pelo menos os gatos temos... dão uso. Como? Pelo menos os gatos dão uso. Darão, com certeza. Mas também é interessante, e eu queria trazer para aqui uma questão, e gostava que o Pedro me explicasse, visto que também tem responsabilidades no Executivo, que é, portanto, no dia 13 de agosto, sim, como deputado, quanto mais não seja, como deputado na Assembleia Municipal. Então Portanto, no dia 13 de agosto, portanto, isto foi retirado no dia 11 de agosto do site da Câmara Municipal, e o que podemos ver na secção de Cultura é o seguinte, e passo a citar: neste espaço encontra toda a informação sobre os equipamentos e serviços culturais do município existentes no Concelho de Braga. Poderá ainda consultar Braga Cultural, agenda das iniciativas culturais do Concelho de Braga, publicada mensalmente. E quais são os destaques que nós temos aqui? O destaque mais recente é de 12 de junho, portanto, 2 meses de atraso, que é uma atribuição de bolsas de estudo para aulas de dança e de música. Portanto, é esta falta de operacionalidade, é este esquecimento, este vazio que este Executivo nos traz e nos promete. Muito bem. Pedro, há aqui algumas acusações, certamente que, e pela tua reação também, há aqui algumas delas que não concordas. Como é que está a cultura em Braga? Bem, antes de mais, cumprimentar-te, Daniel, cumprimentar o Hugo Soares, cumprimentar também o Jorge Vilela e dizer, obviamente, que se o Partido Socialista conhece mal o seu território, conhece mal o seu concelho, o que seria se alguma vez a Câmara Municipal de Braga caísse na mão destes senhores que agora se propalam como uma suposta alternativa. É um grupo de gente porreira, malta boa, mas que de conhecimento da cidade, infelizmente, tem muito pouco. Em primeiro lugar, porque o Partido Socialista, em momento algum, disse que vai extinguir o pelouro da cultura. Não sei onde é que o Jorge Vilela daí foi retirar essa ideia. O Partido Socialista tem a cultura no plano das suas prioridades, fez um caminho de afirmação destas questões como prioridade. Ao longo dos últimos quase um ano, o Partido Socialista tem vindo a debater e a construir um programa eleitoral com muitos parceiros, com muitos atores. Destes muitos, quase um ano. Sim, mas quase um ano. Desde que o Partido Socialista... Não, Hugo Soares, não. Desde que o Partido Socialista tem o seu candidato escolhido apenas há cerca de um ano. Esta é a realidade e isso é também natural num partido que está no poder. É mais fácil este tipo de decisões estarem tomadas na oposição com mais tempo e com outro tipo de construção. Fez um debate interessantíssimo com sala cheia na Escola Sá de Miranda, com a Elisa Lessa, com o Pedro Cerumanho, com a Ângela Ferreira, com o Luís Coquenão, em que abordamos um conjunto de questões importantes para a cultura, um conjunto de políticas, um conjunto de propostas, um conjunto também de articulação melhor do que efetivamente aquilo que algumas vezes tem existido, mas essa é uma prioridade e por isso obviamente o pelouro da cultura não será de todo extinto e será obviamente uma das bandeiras que a candidatura do Partido Socialista se tratará de empunhar de uma forma muito, muito clara. Depois,
dizer também que eu não sei, eu não tenho aqui o orçamento, como o Jorge tem, mas quero dizer que a Câmara Municipal de Braga não gasta em cultura 200 e qualquer coisa mil euros. Só na programação do Teatro Circo, a programação anual do Teatro Circo ronda cerca de 1 milhão de euros e por isso estes números não correspondem, não correspondem àquilo que efetivamente é a tradução do investimento em cultura, a tradução da importância da cultura no município, tanto é que hoje, e de há uns tempos para cá, há um conjunto de novas estruturas que de alguma forma reforçam esta visão de que não fizemos tudo bem, obviamente, há erros que foram cometidos, obviamente, mas que há hoje essa ambição e que há hoje esse objetivo. E que esse objetivo é claramente corporizado na sala maior, na maior sala de visitas da cidade, que é o Teatro Circo. Também hoje, de uma forma particular, naquele que é já hoje um instrumento cultural e educativo de referência, a Escola de Música do Carandá, e hoje também no Generation, tudo virado para as questões das indústrias criativas, da cultura dita de modernidade, e também num edifício que a Câmara Municipal adquiriu há cerca de um ano, que é a Fábrica Confiança, e que também tem um conjunto de valências viradas para a questão da cultura. E por isso reduzir a questão da cultura. Meia dúzia de coisas como aqui foram ditas, da extinção de um pelouro, de que o PS não coloca... Será, caso seja eleito, Vítor Sousa, vereador da Cultura. Portanto, mas isso é o Jorge Vilela. Mas é o Jorge Vilela que... Mas é o Jorge Vilela. Mas é o Jorge... Eu gostava de dizer que quem define os pelouros ainda é o Presidente de Câmara pós-eleição. E por isso eu gostava que o Jorge Vilela não se arrogasse ao direito de tomar decisões pela pele do futuro Presidente de Câmara. Eu sei que isso será certamente uma tentação, porque será sempre tentador vir a decidir aquilo que o futuro Presidente de Câmara terá de fazer. Mas a cultura que pode surgir essa de Vítor Sousa. Daniel, não sei. O Partido Socialista construiu uma lista transversal, uma lista que tem pessoas com variadíssimas competências e a nossa preocupação e ambição e a nossa convicção também é de que aquelas 6 pessoas, que serão as 6 pessoas que nós estamos plenamente convictos que elegeremos no próximo dia 29 de setembro, são as pessoas que permitem, de uma forma conhecedora, capaz e qualificada, corresponder ao exercício de todos os pelouros da Câmara Municipal. Pedro, a relação também coloquei esta questão ao Jorge, esta questão dos espaços. O Teatro Circo há muito se fala também e gera muita controvérsia a própria programação do espaço do Teatro Circo. Fala-se no São Geraldo, foi o exemplo dado aqui pelo Jorge. O São Geraldo é um espaço privado, eu não sei porque é que o Jorge trouxe para aqui essa questão, é um espaço privado. Exatamente, é um espaço da misericórdia. A confiança era, exatamente, fazem-se de prioridades, são prioridades. Muito bem feitas. São prioridades. E o próprio Parque de Exposições ser convertido num pavilhão multiusos para a cidade de Braga, é uma hipótese que possa estar em cima da mesa? É uma hipótese e está também no programa político do PS. Nós achamos que o Parque de Exposições precisa de uma intervenção diferente. É uma grande casa, é uma casa com imenso potencial, mas que precisa hoje de uma reconversão que o dote daquilo que são os instrumentos e as ferramentas do seu tempo. E nós entendemos que o Parque de Exposições de Braga deve ter 2 tarefas. Ser um centro muito virado para a questão da atração do investimento, do apoio à economia local, que achamos que tem as ferramentas necessárias para desenvolver esse trabalho, na lógica daquilo que foi sendo também a sua intervenção no quadro da reabilitação e reafirmação de um conjunto de feiras e certames e congressos que o PEB foi capaz de trazer novamente nestes últimos 4 anos, mas também virado para as questões das grandes realizações culturais e desportivas que achamos que, enquanto centralidade e espaço coberto de maior dimensão, pode perfeitamente vir a ter, se for dotado das estruturas desse tempo, e essa é uma ambição e um compromisso que o PS tem também plasmado no seu programa. Muito bem. Hugo, a cultura assume aqui uma prioridade na coligação Juntos por Braga, nesta candidatura.
Vítor Sousa poderia ou não ficar aqui com o pelouro da cultura. Como é que vês esta putativa hipótese? Boa tarde, Daniel. Eu queria cumprimentar o Jorge e o Pedro e os nossos ouvintes e começava por dizer que eu acho que a forma como tu colocas a questão, numa parte é curiosa e noutra é lapidar. Começava pela parte de lapidar, é o próprio moderador deste debate dizer que é reconhecido, não o disseste assim, mas reconheceste na tua pergunta dizendo que para a coligação Juntos para a questão cultural e das políticas culturais é uma prioridade. A parte curiosa é a parte, é público, é notório, tem sido reafirmado várias vezes, percebo da forma como colocaste a pergunta, percebo por isso. A questão de Vítor Sousa vir a assumir o pelouro da cultura, não sei se o Partido Socialista, quando estiver na oposição, os vereadores do Partido Socialista vão aceitar pelouros e não sei se Ricardo Rio os vai distribuir pelos vereadores da oposição e, portanto, só nesse cenário é que Vítor Sousa poderia ser vereador da cultura. Como também estou certo que não será a grande aptidão de Vítor Sousa à área cultural, também não me parece que venha a ser um dia vereador da cultura. Dito isto, queria dizer que nós não nos dissociamos, porque eu acho que estão, sobretudo na nossa cidade, ligadas à questão da cultura e da questão do património. É verdade que para nós tem sido uma questão de prioridade, como disseste. Criticamos várias vezes a forma como a gestão de uma das salas mais nobres do nosso concelho, que é o Teatro Circo, tem sido gerido. De facto, a programação não é eclética, não é publicitada, não é de acesso a todos. Eu julgo que o público que nos está hoje a ouvir, que normalmente é um público mais universitário, mas se nós olharmos à realidade do concelho, deve haver, eu atrever-me a dizer, uma porcentagem de 70% da população de Braga que nunca entrou no Teatro Circo. E isto se deve... Tem as portas fechadas. E isto se deve a alguma circunstância. Deve-se à circunstância de que o Teatro Circo tem sido uma casa para alguns e não uma casa ao serviço da cultura e da cidade. Não fossem as associações, as agremiações, que há muitas e boas no nosso concelho, e movimentos que nascem no privado, que nascem no associativismo, a dinamizar a vida cultural em Braga, e de facto, do ponto de vista cultural, Braga era um deserto. E esta é uma das lacunas que atribuímos à gestão da Câmara Municipal há largos anos a esta parte. Isto não é novidade. Eu também acho que a questão aqui que o Jorge traz do orçamento, eu podia aqui utilizá-la, mas eu sei que a forma como o Jorge extrai do orçamento não está correta, porque depois há outras rúbricas que são atribuídas designadamente ao Teatro Circo, mas ainda assim... É um indicador. Jorge, claro, mas ainda assim, deixa-me terminar, ainda assim, aquilo que aqui se deve realçar é uma velha máxima que se dizia nos mentideiros da política bracarense que o Engenheiro Mesquita Machado utilizava. Dizia o Engenheiro Mesquita Machado, segundo se consta, que a cultura tinha 1,5% dos votos. Então teria 1,5% do orçamento. E esta lógica pequenina de governar o Conselho deu no que deu. E não fossem movimentos como o Estaleiro Cultural da Velha Branca, as associações e as agremiações nas várias freguesias, porque há muitas que fazem um excelente trabalho, como eu dizia, e nunca se sente o pulsar da cidade. E se reportarmos tudo isto para a questão do património, onde nós também temos aqui, se me permites o pleonasmo e a redundância da expressão, um património a defender, de facto, isto tem sido uma miséria. A forma como as convertidas, a Casa das Goladas, as 7 fontes têm sido tratadas é o exemplo paradigmático da Fábrica de Confiança. A Fábrica de Confiança, claro que sim. É o exemplo. Não esqueci, finalmente foi recuperada. Fossem todas as outras como a Fábrica da Confiança. É o exemplo, claro, da forma absolutamente indecorosa como o património em Braga tem sido tratado. Eu lembro, por exemplo, quando da abertura do alargamento do túnel na Avenida da Liberdade, a forma, eu diria, não diria dantesca, porque Dante não merece tal referência, mas eu diria à paulada como foram tratadas, ou à pedrada, se quiseres, à sacholada, como foram tratados os achados que lá se encontraram e a forma como foram preservados. Não fosse, por exemplo, as frigideiras do Cantinho, e nós hoje tínhamos poucas ou nenhumas referências da nossa Braga antiga. E, portanto, da nossa Braga Augusta. Desse ponto de vista, não há que ter medo das palavras. Braga, do ponto de vista cultural, não teve governação, não teve políticas e não foi dada nenhuma prioridade desse aspecto. Temos os encontros de imagens. Olha, é que depois eu tenho tido esta discussão muitas vezes e sei que a senhora vereadora da cultura atual fica muito ofendida quando nos reportamos à cultura desta forma, porque de facto a senhora vai fazendo alguma coisa. Quer dizer, nós temos os encontros de imagem, que é uma iniciativa engraçada, há outras iniciativas pontuais, mas não perceber que falta pulsar e falta dinamismo é de facto não ter uma visão muito curta e muito redutora do que é a política cultural em Braga. Política cultural é também a animação do centro histórico.
Isso não existe. É a questão do património, como já falamos. É a questão da gestão dos espaços. Eu já disse uma vez publicamente que na cultura, o que se gasta em orçamento tem que se gastar, o que se gasta em programação tem que se gastar em publicidade. Por caso contrário, não vale a pena, não existe. Eu não conheço um MUPI informativo na cidade toda que tenha informação cultural. E, de facto, quanto a isso, julgo que estamos conversados e parece-me que, independentemente de folclore para aqui e folclore para lá, virem agora dizer que é uma grande prioridade, os barcarenses conhecem quem geriu a cidade nos últimos anos e sabem quais são as prioridades. E hoje, um autarca moderno, o autarca de futuro, que vai ao encontro daquilo que são os verdadeiros anseios da população, sobretudo da população mais jovem, sabe que a cultura tem que ser uma prioridade. Os jovens de Braga hoje, se quiserem ver um bom espetáculo, têm que ir a Guimarães ou têm que ir a Famalicão. Famalicão dá 10-0, se me é permitida a expressão, por muito que me custe, porque sou de Braga e adoro a minha cidade, àquilo que se passa em Braga do ponto de vista cultural. O Casa das Artes de Famalicão, comparando com o Teatro de Circo, é comparar um porta-aviões com um barquinho a remos. E este barquinho a remos de Famalicão dá 10-0 ao Teatro de Circo. Mas o que é que pode mudar no Teatro de Circo? Tem que mudar tudo. Tem que mudar a forma como está organizada a sua gestão. Nós já falamos várias vezes sobre isso, porque da forma como está organizada, nem a lei do mecenato pode ser aproveitada para a gestão do Teatro de Circo. Tem que ser gerida por pessoas que a queiram gerir para o Conselho e não para si próprio. Ou para si próprias. Estou a pesar as palavras e todos que me estão a ouvir percebem o que eu quero dizer. Quer dizer, o Teatro de Circo não pode ser uma casa da Companhia de Teatro de Braga, com todo o respeito que eu tenho pela Companhia de Teatro de Braga, que é muito. Agora, o Teatro de Circo tem que ser muito mais do que isso. Os barcarenses merecem. Exatamente. Hugo, já que estás embalado, tem uma surpresa desta semana. Eu, como tema surpresa, não é bem uma surpresa, mas queria partilhar uma reflexão que tem que ver com as conhecidas impugnações, reclamações, não são impugnações, são reclamações de algumas candidaturas no Conselho de Braga, que de resto têm sido também feitas noutros locais do país. Em Braga foram feitas pelo mandatário da candidatura Cidadania e Movimento, julgo que não estou a falhar a designação. E foram feitas em duas freguesias, designadamente em São José de São Lázaro e São João do Souto, e na União de Freguesias de Nogueira, Fareião e Lamaçães. E eu queria sobre isto dizer duas outras coisas. A primeira é que, de facto, o Bloco de Esquerda, que concorre nestas eleições em Braga sob a capa do Movimento de Cidadania, ainda com alguns descontentes do Partido Socialista que não se revê nesta atual candidatura, não teve capacidade, na terceira cidade do país, de apresentar uma candidatura autónoma, não teve capacidade nem coragem. E, por outro lado, também não teve gente, pessoas, que aderissem a estas candidaturas para poderem apresentar listas nas mais diversas freguesias. E então, nas únicas que conseguiram, e onde têm legitimidade para fazer reclamações, reclamam das candidaturas de São José de São Lázaro e de Nogueira, isto de forma lata, porque é a União de Freguesias de Lamaçães, Nogueira e Fareião, com todo respeito pelas outras, e São João de Souto e São José de São Lázaro. E vieram agora reclamar, dizendo que os autarcas não têm legitimidade, são inelegíveis, porque já fizeram 3 mandatos e agora aquilo que se propõe fazer é um 4º mandato. Esta é uma questão velha que a Justiça irá dirimir, o Tribunal Constitucional irá dirimir e que eu estou certo que vai permitir a candidatura das pessoas. Porque parece que há movimentos encapotados, ao contrário, parece que há partidos encapotados de movimentos de cidadania que tentam ganhar na Secretaria aquilo que nunca na vida conseguem ganhar em votos. Isto custa-me muito, porque o candidato do Partido Socialista, que foi o candidato impugnado, é do Partido Socialista, é de Nogueira, é uma pessoa que deu muito àquela terra. Eu quero que ele perca as eleições porque nós temos uma melhor candidata para aquela... Há muita gente que diz isso de Mesquita Machado. Claro, e ele, por isso é que ele ganhou as eleições. O vosso problema é esse mesmo. O vosso problema é deixar funcionar a democracia. O vosso problema é esse mesmo. Claro que sim. Claro que sim. O vosso problema é deixar funcionar a democracia. Tu tocaste no ponto. Tu sabes porque é que Jorge, tu sabes porque é que o Mesquita Machado ganhou eleições recorrentemente em Braga? Porque as pessoas votaram nele. E eu respeito muito o voto popular, embora eu nunca tivesse votado nele, embora eu acho que foi um péssimo autarca que muito prejudicou Braga. Agora, é na Secretaria que querem ganhar eleições? Ou que querem evitar pessoas que, legitimamente, porque a lei o permite, querem ser candidatos? As populações assim o querem. E agora vêm estes senhores, que não têm candidaturas na maior parte dos sítios do país, que em Braga ainda por cima não tiveram a capacidade, e repito, a capacidade e a coragem de apresentar uma candidatura autónoma na terceira cidade do país. Vêm estes senhores
pôr em causa a legitimidade de um senhor como o Sr. João Pires de São Lázaro, que reconhece a lei, que é membro da Associação Nacional de Freguesias, que conhece o parecer da Comissão Nacional de Eleições, que autoriza e que prevê que a lei autorize que estes cidadãos se possam candidatar às eleições. Vêm estes senhores pôr em causa. Hugo, e esta questão, para mim, é uma questão de democracia. Se de facto a lei, como aqueles que a fizeram, apontasse outro espírito, como aqueles que a fizeram não o dizem, e aqueles que os fizeram são deputados do Partido Socialista, são deputados do Partido Comunista Português, são deputados do Partido Social Democrata e do CDS, Partido Popular, foram essas pessoas, como Vitalino Canas, como Marcos Mendes, como Mato Correias, como António Filipe do Partido Comunista Português, que fizeram a lei na Assembleia da República, que a votaram, que a aprovaram, que a redigiram, que trabalharam em comissão. Dizem que o espírito sempre foi, como todos nos lembramos, este. Quem são os arautos da democracia que tanto defendem a liberdade de escolha, que vêm agora temer o voto popular? Eu acho que isto merece uma reflexão. Jorge, certamente o Bloco de Esquerda, Cidadania em Movimento, não se revê nestas críticas antidemocráticas. Daniel, esta situação é muito fácil de ser explicada. Eu percebo a preocupação do Hugo. Quero dizer, a minha preocupação é mas eu quero dizer ao Hugo com toda a calma e tranquilidade que este assunto será decidido a seu tempo por quem de direito. Não sou eu, nem tu, claro. nem a pessoa que encabeça a candidatura, seja do partido for, que vai decidir. Portanto, não queiras decidir aqui o que será decidido fora daqui. Não, mas o que é curioso é que os tribunais em Braga aceitaram as candidaturas e não fosse a vossa reclamação, as candidaturas estavam aceitas. O que significa que vocês vieram criar aqui um impossível. A mim é para o lado que eu dou melhor. Eu estou absolutamente tranquilo e respeitarei, evidentemente, aquilo que for a decisão dos tribunais, designadamente o Tribunal Constitucional, que será chamado a pronunciar sobre esta matéria. Agora, olhando para os princípios constitucionais, olhando para a lei e para os princípios fundamentais da democracia, eu não tenho dúvidas. Agora, querem fazer chincana política à volta desta matéria, façam-no, mas assumam-no. Veremos a conclusão, o fecho deste tema. Jorge, passava para ti, para o teu tema surpresa. Eu trago um tema incendiário. Um tema incendiário que tem deflagrado... Não pego fogo, não senhor. Não se preocupem, estamos seguros. Ainda. Eu trago um tema incendiário e o tema é, portanto, a colocação da estátua de Cónigo de Melo no último sábado. Portanto, eu trago aqui alguns pontos que gostava de deixar, nomeadamente aos meus colegas, ao Pedro e ao Hugo, porque a estátua foi aprovada pelo PS em reunião de Câmara, foi levada à discussão na Assembleia Municipal e passou também com a conivência do PSD e do CDS. E não esquecemos. Conivência porquê? Conivência. É um ninho. Votamos a favor? Do ninho, a confiança. Mas votamos a favor? Portanto, eu julgo que estamos a favor ou não? Se só os microfones da RUM... A solução mais fácil. Não é a solução mais fácil. Estamos a favor ou não? Eu dou a minha opinião, mas tu não digas para o que eu gosto. Quero que digas se votamos a favor ou não. A abstenção. Tá bem, pronto, está dito. Podes continuar. É que parecia que estavas com dificuldade de dizer que nós não votamos a favor. A coligação Juntos por Braga absteve-se. Sim, certo. Mas já também vamos perceber daqui a pouco a opinião do Hugo. Sim, com certeza. Portanto, eu julgo que há aqui uma usurpação do espaço público, como já disse anteriormente. Portanto, há um abuso, porque glorifica uma personagem negra da sociedade portuguesa, que foi a imagem do pior que Portugal teve no período pós-25 de Abril. As promiscuidades com a política, com o futebol, a relação viciada com o dinheiro, com as associações e a investimentos imobiliários especulativos. Portanto, tudo isto o transforma numa figura que não é consensual. Não é digna de ter uma estátua num local público. Portanto, nem mesmo no próprio seio da Igreja Católica reúne consenso nem unanimidade. Portanto, repito que homens assim não merecem estátuas. E Vítor Sousa mostra, mais uma vez, que desconhece a história do seu país e da sua cidade. Porque ao ontem dizer-nos que não tem nada a ver com este assunto, sublinha que desconhece por completo a história política do seu país e da sua cidade. Portanto, é cúmplice desta obra que devia envergonhar todos quanto a defendem. A estátua não representa o sentimento comum dos bracarenses, mas é caso também para perguntar onde anda António José Seguro, né? Eleito por Braga, pelo Círculo Eleitoral de Braga, onde anda José António Seguro?
mudo e calado. Gostava de ouvir o que tem a dizer acerca deste assunto António José Seguro. Portanto, quem a defende e quem a promove pode ter a certeza de que, como disse um dia um poeta, eu diria socialista, como já não existem, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Exatamente, isto acontece e traz este tema no dia em que a própria estátua foi durante a madrugada vandalizada. Como é que também vês a estátua durante a noite foi vandalizada, palavras como fascista, assassino, Padre Max surgem na estátua? É uma repercussão daquilo que o Cónigo de Melo significa para muita gente. Portanto, eu demarco-me totalmente desse tipo de iniciativa. Mas a Comissão Instaladora da Estátua acusa o PCP e o Bloco de Esquerda de estarem por trás com certeza, acusam tudo e todos e mais alguns. Eu julgo que foi claro quando houve, portanto, a decisão de se fazer uma manifestação, de clarificar que era uma manifestação pacífica. Portanto, e ela decorreu pacificamente, portanto, estiveram lá jornalistas que puderam comprovar que decorreu de forma pacífica. Julgo que não houve palavras de ordem até abusivas, e me parece que é um bode expiatório, não é? Com certeza. Muito bem. Pedro Sousa, há aqui alguns temas já em cima da mesa que ainda não tiveste a oportunidade de pronunciar. Daniel, 2 ou 3 notas só para dizer ao Hugo Soares, muito rapidamente, que eu há pouco não lhe respondi se a cultura no município de Braga tem apenas 1,5% do orçamento, mas nós também não sabemos quanto tem a cultura no orçamento de Estado, porque aí sim o Ministério da Cultura desapareceu e nós não sabemos, e certamente que não tem mais que 1% no orçamento de Estado hoje no país a cultura, e por isso o Hugo, também representante desta maioria, vir dizer que em Braga a cultura não foi uma prioridade porque tinha apenas 1,5% do orçamento, quando no país a cultura apenas num orçamento no pós-25 de Abril ultrapassou 1% desse mesmo orçamento, é de alguma forma não bater a letra com a careta. Depois queria dizer... O Pedro continua na sua senda de diretor de campanha do candidato a deputado Vítor Sousa. Eu tento não te interromper, agradecia que não o fizesses também. Depois queria dizer ao Hugo Soares também 2 coisas que têm que ver com a forma como se relacionam e trabalham as instituições. O Hugo Soares falava da recuperação do antigo túnel, do atual túnel da avenida, em que foram tratados, salvo erro, à pedrada e à sacholada, o processo que daí decorreu e aquilo que aconteceu. E eu queria dizer ao Hugo Soares que essas obras foram, como todas as obras de monta, acompanhadas por uma entidade séria, por uma entidade independente, por uma entidade responsável nas matérias do património, que é a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, e que foi sob seu parecer que foram tidos os comportamentos que a Câmara Municipal tomou em relação a esta matéria. Claro que umas vezes, quando os pareceres nos são favoráveis, eles nos servem, outras vezes, quando nos são desfavoráveis, já não nos servem tanto assim. Para terminar a questão da cultura, vivemos em cidades diferentes. Eu também ambiciono mais e melhor para Braga, mas eu sei ver e dizer aquilo que Braga tem de bom. E Braga não é um deserto cultural. É preciso mais. Tem condições e tem potencial para ser mais. Mas uma cidade que tem o Mimarte. O Hugo esqueceu-se do Braga Romana. Esqueceu-se, se calhar, do São João. Lembrou-se dos encontros da imagem. Esqueceu-se do Braga Jazz. Esqueceu-se hoje da projeção de cinema que semanalmente acontece no Teatro Circo e que tem centenas de pessoas. Esqueceu-se da Noite Branca também. E por isso, se esta é a cidade que é uma cidade, a cultura também se faz de marcas e de criação de valor, e a Noite Branca foi uma marca que ficou associada à Braga, que teve cerca de 100 mil pessoas na rua, mas se o Jorge Vilela não gostou da Noite Branca, é um património que lhe fica também no colo. Fica no colo do Jorge Vilela. Isto é uma proposta. No colo do Jorge Vilela. Aconselho-te a veres qual é a gênese da Noite Branca. Portanto, Nuit en Blanche, que é uma noite em claro, em que todos os museus... Isto acontece em Roma, acontece em Paris, acontece... Jorge Vilela. É uma noite em que todos os museus, os museus pesquinhos, o Museu Nogueira da Silva,
todos os museus da cidade estão abertos 24 horas por dia, não são conselhos. Jorge Vilela, pessoas que nem Jorge sequer de Braga Vilela, são. Jorge Estamos a Vilela, promover, eu vou-te estamos dizer a uma pagar coisa, pessoas os fora. conceitos, evento de Braga, Jorge para Braga, Vilela, vou-te para dizer fora uma também, coisa, com vou-te dizer uma certeza. coisa. Quando um dia a Cidadania e Movimento for executivo municipal, o que se calhar, como o Hugo disse há pouco, e estes são os problemas da democracia, nunca acontecerá, vocês Veremos, um dia... veremos, Não, eu tenho a veremos, certeza veremos. disso, eu tenho a certeza disso. Perdoa-me aqui os meus tiques de pequenos ditadores, Há sempre alguém que resiste, não é? Há sempre mas eu alguém que digo-te que resiste. nunca acontecerá. Eu quero dizer-te que nós não precisamos de importar modelos à imagem do que os outros fizeram, e que a Noite Branca foi um modelo criado com esse nome, e vou-te dizer que foi um amplo E eu indico-te sucesso. um bom Foi um exemplo. amplo Tu vens com sucesso. uma Noite Branca, Não, como a que se passa em Loulé. foi Desculpa, um amplo. Jorge Vilela, eu não conheço muitas noites brancas com o impacto, com a dimensão e com a envolvência que a de Braga tiveram, mas esperar que Cidadania e Movimento a Noite Branca foi algo redutor, é algo que fica no colo do Jorge Vilela e da Cidadania e Movimento. Indo agora ao meu tema. Eu, por acaso, a minha única dúvida aqui é se esta opinião do Jorge Vilela é, de facto, a opinião do movimento. Porque, se for, significa que há um conjunto de deputados municipais do Partido Socialista no anterior mandato que aplaudiram as relações políticas sobre a Noite Branca na Assembleia Municipal e que, afinal, aplaudiram, mas foi com as mãos ao contrário porque não concordavam. Designadamente uma da tarde da candidatura. Hugo, há pouco acusavas de alguém de querer fazer chincana eu política. não Eu estou quero a dizer que se tu também queres fazer chincana estou a política, fazer uma também crítica construtiva. Também estás no bom caminho. Estou a fazer uma crítica. Também estás no bom caminho. Da chincana política também Eu estás no bom quero que caminho. fique registado que a minha crítica é construtiva. Claro. Porque quando falas em importar modelos, importemos então um modelo verdadeiro, Bem. o real, e não aquele que é falsificado, que vem do sul do país de Loulé. Daniel, o meu tema tem que ver com o anunciado corte nas pensões dos funcionários públicos. Um corte de pensões absolutamente brutal, um corte de pensões que, ao contrário daquilo que o Hugo Soares às vezes diz, foi feito deixando de fora um critério de equidade e deixando de fora classes. Porquê? Deixando de fora classes. Tem cuidado, porque Soares. logo vais dizer porque podes demonstrar um grande grau de ignorância na matéria. Estou-te a pedir isso, mas não tem que ver. Não te queria dar a ensinar. Não, eu não preciso que me ensines, eu sei o que tu isso. vais dizer a seguir. Eu sei o que tu vais dizer a seguir, mas para Então mim vá. tem que ver com política. Porquê que ok? não é? Porquê Tem que que ver com diz lá política. porque é que é Tem que ver desigual? com política. Deixar de fora nesta questão do corte dos funcionários públicos, num contexto em que o país vive um problema gravíssimo, uma crise económica, social, sem precedentes, agravada nos últimos 2 anos por uma política fiscal que retirou, em média de rendimento aos portugueses, mais de 700 euros por ano. Mais de 700 euros por ano. É uma medida que, quando deixa de fora as classes dos magistrados e quando deixa de fora a classe também dos diplomatas, vem dar um sinal ao país, é um problema de quando se fala do que não se dar sabe e do um que se vê nas sinal ao parangonas, tem país, esse problema. vem dar um sinal ao país daquilo que é hoje a matriz reafirmada a cada dia deste governo. Forte com os fracos e fraco com os fortes. Mas mais grave do que isto, e eu agradeço o tom jocoso com que o Hugo Soares põe estas Mas olha coisas, que é absoluto. porque quando Absolutamente as pessoas na rua ouvem e sentem aquilo que este tipo de medidas lhes vem impor, nomeadamente o contrato social que sempre existiu entre os pensionistas e o Estado, que tinham a expectativa natural de terem feito os seus descontos e hoje, com segurança, poderem contar com o seu rendimento de reforma, que sempre esteve contratualizado com o Estado, veem as suas expectativas defraudadas e hoje, no momento em que estamos, veem as suas expectativas defraudadas de uma forma tão plena e tão intensa que muitas vezes vêm pôr em causa a questão de meios básicos para a sua subsistência, como é a questão da sua alimentação, como é a questão dos seus medicamentos, e por isso este governo continua a sua cruzada contra aqueles que menos podem. Daniel, 3 coisas muito simples. A primeira para dizer que, de facto, eu tentei alertar o Pedro para ter cuidado. Ele não o quis e foi por ali fora. E eu vou ter que dizer 3 coisas muito breves e muito rápidas sobre esta matéria, porque é uma matéria muito importante. De facto, o Pedro esqueceu-se de dizer, e esta é a primeira nota, que a convergência
do regime de pensões é algo que está inscrito no memorando de entendimento, desde o início. Memorando de entendimento esse que o partido do Pedro assinou, subscreveu, negociou e pediu ajuda. Foi o partido do Pedro que o chamou cá, foi o partido de Pedro que o negociou, foi o partido de Pedro que o assinou. E bem, o CDS que durante 7 vezes alteraram. Não tens que ouvir, se me interrompes também tens que ouvir. E foi o PSD e o PP que durante 7 vezes fizeram 7 alterações ao memorando. Bem feitas, 7 alterações ao memorando. E todas elas bem feitas. São penas dos sacrifícios portugueses serem muito maiores. Por isso vocês virem hoje mas dizer que o mesmo memorando... convergência no início. Estava. E teve alterações ou não teve? Durante... convergências não. Esteve 2 vezes. Não teve nada. Em 7 dos documentos, Hugo Soares, em 7 dos documentos, um regime de convergências... Já ficaste nervoso, mas não tens que ficar. Não fico. Porque o regime de convergências... Eu assumo eu sozinho. Eu sei. Eu tiro o regime de convergências teve adendas dos quais o Partido Socialista eu até te digo mais. Eu só quero dizer que isto estava desde o início, foi negociado por vós, está por vós, e bem, estás a ver, Pedro? O problema disto é entre aquilo que nós nos comprometemos em fazer e aquilo que nós temos de coragem para fazer para salvar o país. E é isso que nos distingue. Mas há aqui uma linha, que é o Jorge Vilela, aqui hoje ao nosso meio, que de facto tem que ser uma linha ainda mais grossa, porque há aqui uma grande separação nesta matéria, Pedro. É entre aqueles que têm a coragem e a determinação de fazer o que ainda não foi feito e precisa ser feito e há mais de 20 anos se reclama que se faça neste país, e aqueles que, por motivos eleitoralistas, demagógicos, Pedro, vais-me deixar terminar que eu não te interrompi uma vez, porque se avizinham eleições autárquicas, fazem este tipo de números. Ponto 1. O regime de convergência é um regime que está previsto no memorando de entendimento e que mais, não é verdade quando o Pedro diz que é para deixar as pessoas na miséria, porque já se disse que os cortes são graduais e acima dos 600 euros ninguém tem nenhum corte. Também já se disse, é preciso repetir, abaixo dos 600 euros ninguém tem cortes nas pensões. É preciso voltar a repetir que as pensões mínimas neste país estavam congeladas e que foi um governo sob assistência financeira que as descongelou e aumentou, pouco dirá ao Jorge Vilela, é verdade, mas fizemos o que nunca foi feito. E, portanto, relativamente às pensões, também é preciso dizer aquilo que o Pedro estava a dizer, que não é verdade. Dizia o Pedro, com o seu ar cândido e de moralista, na lógica do votito, que as pessoas tinham um contrato social que descontaram e contavam receber aquilo. Não é verdade. Estão aí todos os estudos. As pessoas do Partido Socialista, como Vieira da Silva, que é um expert nesta matéria, dirá que as pessoas acima de 1.500 euros não descontaram para receber as pensões que hoje recebem em Portugal. E para que alguns, como eu, como o Daniel, como o Jorge, que aqui está sentado, e o Pedro, daqui a 30 ou 40 anos, possam ter uma pensão, é preciso fazer este regime de convergência para aguentar também a sustentabilidade da segurança social. Dito estas duas coisas, que é completamente ao contrário do que o Pedro dizia, e é preciso assumir que é preciso fazer e que o vamos fazer, agora importa dizer a outra coisa, que é a história dos diplomatas, de fracos com os fortes. Não é verdade isso. O Pedro deveria saber, porque o Pedro tem a obrigação, e eu sei que ele faz, de ler mais do que os happenings nos primeiros dias, quando as notícias saem, que o regime dos diplomatas e dos magistrados são regimes de pensões que não estão associados ao regime geral das pensões da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações, como são os outros, onde vão ser efetuados esses cortes. Porque esses são indexados aos rendimentos. E bem, e como já tiveram os cortes naturais, as pensões de todos os magistrados e diplomatas sofreram também esses cortes. E quanto às subvenções dos políticos, convém lembrar ao Pedro, que já está anunciado, e bem, como não podia deixar de ser, como eu não permitiria que deixasse de ser, pelo menos naquilo que tange a minha responsabilidade, que não houvesse um corte similar. Aliás, veio o Ministério das Finanças dizer que o corte nas subvenções vitalícias dos políticos, nessa vergonha que existiu há uma data de anos atrás, e que importa lembrar agora que já não existe, que terminou num governo do Partido Socialista, não tem problema nenhum em dizê-lo, mas que já, mas que já não existe, porque se continua a dizer lá fora barbaridades, que os políticos recebem subvenções, que os políticos não sei o quê, têm reformas. Não é verdade. Não é verdade. Os políticos são todos iguais, também não é verdade. Ora, nem mais, ainda bem que o diz o Jorge, porque de facto assim é. Também as subvenções vitalícias vão ter um corte acima dos 10%. É um corte que é difícil para as pessoas, evidentemente, vai ser um corte gradual, mas é um corte absolutamente fundamental para reduzir a despesa do Estado, para podermos baixar impostos e para podermos ter, no futuro, pensões para pessoas como o Daniel, como o Hugo Soares, como o Jorge Vilela, ou como o Pedro Sousa, ou como tantos milhares de jovens que nos estão aqui a ouvir. Porque a perspectiva é, se nada for feito, como alguns senhores querem fazer, porque não têm a coragem de assumir aquilo que é difícil, acontece. Mas aqui a lógica, Daniel e meus caros ouvintes, é só uma. Temos eleições autárquicas em setembro. E aquilo que nos distingue é que
eu faço minhas as palavras de uma vez do Primeiro-Ministro, que se lixem as eleições, se nós temos fazer no país aquilo que é preciso ser feito. Essa não foi nada eleitoralista. Há outros que pretendem continuar a fazer do jogo da demagogia a questão eleitoral. Mas tem um problema, Daniel, e daqui punha-te já o alto da semana e depois faria só o baixo, se me permites, porque entronca. É que o discurso vai se esvaziar. Tem um problema o Pedro Sousa e o candidato Vítor Sousa, que fazem desta campanha uma campanha só baseada a dizer mal do governo e a atacar o governo, a aproveitar as fragilidades das pessoas e os sacrifícios que são muitos para tirar daí dividendos políticos. O problema é que o discurso está a esvaziar. É que aquele discurso de a recessão chama a recessão. O caminho não era este, o caminho está todo mal. Abusaram da dose da austeridade e entramos numa espiral recessiva, morreu. Todos os dados apontam que Portugal saiu da recessão. Que Portugal, depois de 30 meses, portanto, não sei quantos trimestres, serão amanhã divulgados um absurdo de trimestres, sempre em recessão, Portugal teve crescimento no seu produto interno bruto. Portugal voltou a crescer. A reestruturação da economia que Portugal fez está a dar resultados. Oh Pedro, mas afinal o caminho era mau e agora é à custa das políticas. Foi. Tens toda a razão. À custa das políticas e dos sacrifícios portugueses que nós não queremos deitar fora. E vocês querem voltar tudo ao início. À custa de um desemprego absolutamente esmagador, à custa dos jovens serem empurrados para a imigração, à custa de não encontrarem oportunidades no seu país. Estava correto. Portugal será resgatado. Portugal voltou a crescer. Está a criar emprego. O JN publicava na semana passada que o emprego em Portugal crescia como já não cresce há mais de 8 anos, porque o desemprego não é de hoje, vem a descer há mais de 8 anos. E nestas questões da política nacional, Daniel, sabes que o imediatismo e o eleitoralismo às vezes padece perante a realidade. É duro. Eu ouvi muito durante estes 2 anos. Acreditei no caminho. Desculpa agora, Daniel, também que venha aqui dizer que alguns tinham razão, aqueles que aguentaram firme no caminho que era preciso fazer, pedindo sacrifícios às pessoas. E esses são os primeiros a ter que ser louvados neste momento, porque é à custa deles, é verdade. É à custa do desemprego, é à custa das pequenas empresas que fecharam, é à custa dos sacrifícios que há mais de 59 mil desempregados. É à volta desses que estes resultados têm que ser demonstrados. Estamos a chegar ao fim e pedia-te, já deste um alto, falta-te baixo, mas antes ainda pedia-te a ti e ao Pedro, há um tema que ainda não foi comentado por vocês dois, que é a questão da estátua, muito rapidamente. A estátua é muito simples. Eu acho que uma personagem que motiva como o Cónigo de Melo tem motivado uma dicotomia tão grande na sociedade bracarense entre aqueles que quase que o idolatram ao ponto de querer colocar uma estátua e aqueles que o detestam ao ponto de lhe chamar assassino e pintar uma estátua que foi erigida por um movimento de cidadãos que assim o acharam, não tem que ter uma estátua. Muito claramente a minha opinião é esta. Acho que uma estátua tem que ser uma coisa consensual. Repara que Salazar, que é uma figura do fascismo, que é a figura maior do fascismo, foi num programa muito concorrido e votado, todos conhecemos, eleito a figura do século português. O que significa... Conheces com certeza o que aconteceu. Oh, Jorge, conheço também esta votação que, bem ou mal, elegeu Salazar como uma figura do século. Porque o foi, de facto. Tem o valor que tem, como as sondagens têm o valor que têm, como as opiniões das pessoas. O resultado final, eu sei que então o deputado Alex Santos quase tinha um treco, mas a verdade é que foi o que foi. E, portanto, a questão é muito simples. Uma personagem que queria tanto antagonismo na sociedade, estava a querer dizer estava a falhar a língua, na sociedade bracarense, julgo que era de bom senso que isto não tivesse acontecido. O engenheiro Mesquita Machado não quis sair sem fazer a estátua ao amigo. Muito bem, Pedro Sousa, tens aí ainda alguns comentários, pedia também... Mas também, Daniel, desculpa, não é as razões que o Jorge apontou, desculpa, é que dizer que é o homem dos coisas imobiliários, da ligação ao dinheiro, não são essas as razões que criam este antagonismo e nós sabemos que não são. Isto é a retórica do Bloco de Esquerda. Pedro. Não, eu sobre a estátua já aqui dei a minha opinião noutros programas e eu acho que haveria outras personalidades do Conselho que mereceriam mais uma estátua do que Cónigo Melo. Talvez se outro grupo de cidadãos, milhares de cidadãos, o tivessem proposto, a Câmara teria certamente a mesma disponibilidade. Cónigo Melo é uma figura incontornável do Conselho, é um bracarense de gema, fez muitas coisas boas, mas tem um papel histórico controverso, para não dizer outra coisa, controverso pelo menos. Não há provas, não há um enquadramento jurídico que diga taxativamente que assim foi, mas há de alguma forma alguma memória histórica de que terá sido assim.
Se fosse uma decisão minha, eu não teria optado pela colocação da estátua, mas acho sinceramente que também não é motivo para esta celeuma toda, e também a compreendo como espuma da época e o estarmos em período pré-eleitoral. Muito bem, em relação aos teus altos e baixos, Pedro, por favor. Altos e baixos, a instalação esta semana de 21 novas empresas no Generation. Segunda-feira, 21 novas empresas, no total de 33 postos de trabalho. O Generation a cumprir a sua função de apoio ao empreendedorismo, com um conjunto de serviços para que um conjunto de jovens e de empresas jovens tenham condições para se lançarem no mercado e criarem o seu próprio emprego. Estamos a falar de empresas nas mais variadas áreas que passam a dispor de um conjunto de ferramentas importantes, apoio técnico, apoio administrativo, apoio à elaboração do seu plano de negócios, apoio à elaboração do seu plano de comunicação e imagem, e que desfrutam de todas as ferramentas daquele espaço, telefone, internet, um espaço para trabalharem, serviço de correio, por preços muito competitivos. Estamos a falar de começam nos 50 euros e acabam nos 100 euros por mês. Ou seja, estamos a falar de uma belíssima ferramenta no apoio ao emprego jovem, ao empreendedorismo, e como tal acho que este não poderia deixar de ser algo de enaltecer e uma medida positiva empreendida pelo Executivo Municipal da Câmara Municipal de Braga. A medida negativa, a questão da mobilidade. A questão da mobilidade, que é uma questão que volta a estar na ordem do dia. Os agrupamentos de escolas foram contactados pelo Ministério da Educação e há um conjunto de indicações para que um determinado número de auxiliares de ação educativa possam ter de entrar no quadro da mobilidade. A novidade é que deixa de haver a possibilidade de os próprios agrupamentos decidirem ou não como vão fazer, e o Ministério da Educação vem dizer que se não optarem por diminuir este número de auxiliares, que eles próprios compulsivamente tratarão de deslocalizar as pessoas. Parece-me mais uma vez um profundo desrespeito da parte do Governo em relação aos trabalhadores e às pessoas que neste momento veem possivelmente o seu local de trabalho ameaçado e a sua estrutura de vida organizada em Braga poder ser fortemente abalada. Muito bem, Jorge, sinteticamente, altos e baixos. De forma muito, muito pragmática e sintética, eu gostava de fazer aqui um fundo alargado, assim um poço grande, bem largo, onde reúne a Comissão Instaladora da Estátua de Cónigo de Melo, a Câmara Municipal de Braga, Mesquita Machado, Vítor Sousa e, para além de Vítor Sousa, todos os militantes do PS que se mostraram adeptos desta atitude contrária ao espírito democrático. No topo coloco, obviamente, todos aqueles que ontem estiveram na manifestação e que fazem da sua voz a sua luta, e esperemos que surta efeito. Muito bem. Hugo, faltas tu, o teu baixo da semana. No topo, como te disse, é o fim da recessão e Portugal finalmente a crescer. No fundo, acho que há um conjunto de acontecimentos do ponto de vista internacional que nos merecem a todos grandes reflexões. A ameaça que há semanas foi conhecida e que manteve os Estados Unidos e que em estado de alerta máximo, com o encerramento de várias embaixadas pelo mundo muçulmano fora, os atentados no Iraque no dia de ontem ou de anteontem, onde foram os atentados mais sangrentos dos últimos 5 anos, julgo que isto me deixa profundamente preocupado quanto ao caminho que ainda o mundo segue e esta profunda divisão que ainda há entre um Ocidente e um Oriente, que devem ser parceiros, amigos e não antagonistas. Muito bem. Hugo Soares, obrigado. Jorge Vilela, obrigado. Pedro Sousa, também agradeço o facto de estarem aqui presentes. Chega assim ao fim este Política às Avessas, mais um programa de debate semanal. Esta semana com uma novidade. Este programa irá ser transmitido também em vídeo. É uma inovação que pretendemos para neste programa. Rapidamente. Só para dizer que, como foi a primeira vez, nós julgo que tivemos aqui uma data de comportamentos gestuais que não foram os melhores, mas nós vamos habituar à câmara. Certamente que iremos melhorar. Obrigado então aos três. Até para a semana.